E aí, minha gente, como vão as coisas? Estamos aqui para mais um videozinho do Pintura Relâmpago. Hoje estou de volta na Rua Augusta, no estúdio aqui, então vai ter aquela barulheira infernal de carro. Mas tudo bom, deu certo das outras vezes, vai dar certo de novo. Começar hoje a falar, vou recapitular primeiro, que eu estou dando mais ênfase agora aqui, eu percebi que ajudou a galera a mostrar a escala de valor tonal e trabalhar, então eu vou dar uma relembrada nisso. A proposta que eu tive dos vídeos, a princípio, era fazer todos os exercícios do Pintura Relâmpago, do curso. Então eu estou fazendo meio que 2 de cada, variando um pouco, né? Dei início com os valor tonal, somente preto e branco, opaco e transparente. Depois eu fiz a escala de valor tonal, monocromática, indo somente do cian puro para o branco, e eu vou fazer isso com cada uma das cores primárias. Então o resultado dessa paleta foi essa pintura. Você vê que não tem preto, o tom mais escuro é o cian, e depois ele vai clareando até chegar no branco. Hoje, a paleta que eu vou usar é esta, que eu fiz um vídeo só para falar dela, que vai do preto até o tom mais claro de azul, passando por diversos outros tons e um pouco de matizes também, né? Vocês repararem aqui, ó, quando eu comparo as duas, ambas paletas têm 9 tons. Só que nessa aqui de baixo, o tom mais baixo é o cian puro, e aqui o cian puro está no meio, certo? Então essas paletas, elas são muito importantes que a gente determine o alcance ali do espectro de tons e cores que a gente vai usar. Por enquanto estamos só numa cor, mas depois vocês vão ver que vai ficar cada vez mais essencial conhecer a nossa paleta. E para trabalhar essa paleta hoje, eu estou com essa referência aqui, que é uma escultura em madeira do Anders Zorn. E eu estou usando bastante escultura, modelagem 3D, né, como referência, porque tem planos bem definidos, tá vendo? É muito melhor do que usar uma foto no início, é usar esculturas, principalmente esculturas mais rústicas. Essa aqui mesmo foi uma escultura, acho que do Aleijadinho, que a gente pegou de uma das referências também, que estava bem bacana, bem marcado os planos do nariz, do rosto. Então eu vou trabalhar esse aqui, já fiz algumas vezes na aula, e está numa chave baixa. Veja que no fundo tem preto e tem tons bem escuros aqui, né? Então, diferente dessa imagem, por exemplo, está numa chave mais média, essa aqui está numa chave baixa, com bastante contraste de branco também aqui no topo. Então vamos lá, né? Chega de introdução. Eu acho que a coisa é demonstrar, um tanto a gente fala, outro tanto a gente mostra, porque teoria tudo é fácil. Na hora de falar, agora fazer que é o que liga mesmo. Então eu vou colocar na minha paleta aqui, eu deixo no cantinho do vídeo. Aqui eu vou deixar a minha escala de valor tonal. E aqui a minha paleta de cores. Então eu já vou colocar o cian. E agora, essa questão do cian preto e branco é o seguinte. A princípio, eu vou explorar toda a paleta do cian. Então o que é o preto, né? Por que eu uso o preto ou não uso o preto? Isso é uma questão que tem que pensar, porque o preto não é... Para o guache, o branco é essencial. Porque o branco cria os tons, a chave alta, opaca, a gente pode pintar com cobertura, e daí dá aquela cara de tinta densa, aquela cara meio de pintura a óleo, né, que o guache emula bem. Mas o preto, eu costumo dizer que ele é opcional. Você pode substituir por uma cor, só que tem consequências quando você faz isso, né? Então, quais são as consequências de colocar o preto ou não na minha paleta de cor? O peso da minha chave baixa. Quando eu tenho preto, eu lembro que
Por exemplo, a atmosfera que eu crio quando eu tenho preto é muito mais pesada. E quando eu não tenho preto e tenho somente a cor fazendo o papel do preto, a cor é muito mais valorizada. Numa pintura que não tem o preto, a cor ganha, sobe num pedestal. E ela aparece, fica muito mais linda. E o preto, ele rouba muito dessa atenção que pode ser dada para a cor. Só que ao mesmo tempo, ele cria um tipo de atmosfera que é única, que não dá para criar sem o preto. Resumindo a história, é uma decisão que você tem que tomar quando você vai começar, se vai usar o preto ou não. E para saber das consequências e poder tomar essa decisão de forma mais consciente, o ideal é fazer vários estudos com o preto e sem o preto. Porque não tem como eu falar para vocês o que é, tem que sentir fazendo. Bom, como sempre, estou estruturando aqui a partir da forma geral, da silhueta, uma peça de madeira. Eu gosto de pintar a escultura como se fosse uma escultura mesmo, não tento fazer uma pessoa. Eu tento marcar um pouco essa estrutura da escultura e que ela prevaleça de uma certa forma na pintura. Daí aqui também, olho, nariz, boca. Ó. Quando eu faço isso aqui, eu já percebo ali, eu já tenho uma sensação de olho, nariz e boca. Então isso que me guia, essas pequenas anotações. Depois eu vou fazendo planos maiores. Ó. Estruturar também de forma geométrica, né? Ó como eu já sinto ali, com essas linhas que eu coloquei paralelas aqui, intermediárias, eu já sinto toda uma estrutura, que daí fica mais fácil eu explorar luz e sombra através dessa estrutura, uma estrutura confiável também. E agora acho que o gorro dela depois é um pouco maior. Vou voltando, né, falando das analogias lá das cores como se fossem pessoas. Eu gosto de fazer essa analogia pensando no cian, por exemplo. Qual personalidade que a gente pode atribuir para o cian? O cian, eu vou dizer para vocês, é uma cor gente boa, sabe? Vocês vão ver que nem todas as cores são tão simpáticas. O cian parece ser fácil de fazer uma mistura com ele, é fácil chegar num tom que agrade, para luz e para sombra costuma funcionar legal, dá uma luz interessante, e também tem um pouco daquele papo do azul representar um tanto de melancolia também, dependendo da forma com que você compõe, ele tem o lado gente boa, ele tem o lado melancólico, que não é uma coisa ruim, é tipo uma forma de expressão também, né? Mas eu não acho que a gente precisa traduzir as cores em sentimentos assim tão nítidos. Mas é legal investigar com vocês mesmo, dentro da cabeça de vocês, o sentimento que ela evoca. Porque provavelmente evoca um sentimento semelhante nas outras pessoas. Bom, eu diria que o desenho está estruturado. Agora eu vou colocar um tiquinho do preto. E acentuar um pouco mais alguns detalhes do desenho. Então, ó, um pouquinho do preto para baixar mais o valor tonal. E agora eu vou fazer o desenho com um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de cuidado. Tem uma sombra projetada do nariz dela aqui, que eu vou falar de uma coisa bem bacana na hora que chegar a vez.
Mas é uma sombra aqui, ó. Vou mostrar uma coisa bem bacana quando chegar a hora de trabalhar com ela. Reparem que nesse momento eu estou acertando as proporções ainda. Mas eu vou lavar isso aqui com azul para tirar o branco do papel e muito dos detalhes que vai sumir, tá? Então é uma hora de compor mesmo, mas não é um momento de ficar muito encanado com detalhe. O principal aqui agora é blocar mesmo, é encontrar uma forma que na hora que eu vou trabalhar luz e sombra, ela funcione bem. Que a luz e sombra tem um tipo de coerência que tem que dar quando você vai trabalhar ela. Que eu não sei explicar, mas quando a forma tá boa, a luz e sombra sai perfeita, linda, rápida. E quando a forma não tá boa, quando a composição tá boa, o desenho tá bom, eu sinto que eu fico brigando com a coisa. É um sacrifício, é um esforço. Então, vale a pena passar um tempo aqui na pré-produção, acertando algumas coisas antes de se atirar logo na luz, na sombra, nesses efeitinhos que a gente